Bibles this liberta o homem. morning Abra to suas the great book of Bíblias nesse Joshua. dia para o grande livro de Joshua Josué. chapter 13. Josué capítulo We'll begin this 13. morning with verse Nós number vamos 1. Now começar Joshua was neste old dia and com o stricken in versículo years. 1. Era, And the porém, Lord Josué said já unto him, velho, entrando Thou art old em and dias, e stricken in disse o years, Senhor, and there já estás remaineth velho, yet entrando em very dias, much e land ainda muitíssima possessed. terra ficou para ser possuída. This is the land A terra that que yet ainda fica, remaineth. I want to stop there. aí está. And I want to Esta minister for a few minutes é a esta. message entitled Eu The quero Land ministrar com That Remains. a terra Church, we're a not terra finished. que se mantém. Igreja, We're not finished. não terminamos. Não There's terminamos land ainda. A yet to be terra possessed. que ainda The fica. land that É remains. esta. Father, we come before you in the name Pai, of nos your Son, achegamos a Jesus. So Ti no nome grateful do Teu Filho Jesus. for the Estou tão presence of the grato Lord pela that we presença sense in do our Senhor que midst. We honor sentimos you, we cherish aqui. you, we Nós te love you. honramos, nós te amamos, Senhor. And we do thank you for E the nós blood. te agradecemos that was shed. pelo sangue que foi derramado. I ask for your anointing this Eu morning, peço anointing not only to minister, nesse for me to dia, minister, but não somente anointing para for these your ministrar, people, whether here in the para a sanctuary unção para or o teu povo those para ouvir, wherever in the world they're e watching aqueles que this estão nos morning. assistindo, Pai, Anoint ao them to redor do receive. mundo, unge-os Lord, we para give you all the receber praise a and tua glory, and palavra. everybody said, Nós te damos toda a honra e glória, Amen. e todos dizem. Friday, Amém. when I came into, after the taping, after finished Quando eu taping, vi- and came into the office to begin office work Aliás, after quando eu vim lunch. para o escritório após o almoço, The mock-up of the May Evangelist was on my desk. I have to read it, e a revista have to O approve it Evangelista before it estava can na go minha to mesa, press. eu tive que aprovar And I para ser always, enviado. almost, before I look Eu at any of sempre, the articles, I antes de olhar almost para os always go to artigos, the letters eu sempre that vou we para as publish that cartas month, or que emails nós from publicamos, viewers, os e-mails dos ouvintes, just to see what the Lord is para doing, ver o what que the o Lord Senhor está has done in fazendo people's e o que o lives Senhor tem through feito SBN. nas vidas das And there was pessoas a testimony. através da I can't SBN. take the E time tem um to share testemunho, it eu all, não vou but tirar o tempo it's para too long. But it compartilhar was from todos, Birmingham, porque é muito United longo, Kingdom. mas de The Birmingham, dear brother Reino wrote, Unido, he said, for o 30 querido irmão escreveu e years, disse, por I was 30 in the anos, grasp of heroin. eu estava addiction. preso pela heroína. I found myself on my E eu last me vi- legs. I weighed under Eu vi 126 os meus pounds. últimos momentos I de was vida. white as a ghost, Eu estava owing the branco drug como a dealers neve. all the money that I Eu had to estava- my name. They used to come and kick the door Estava in to get todas their as money, and dívidas my only possíveis, possession was a imagináveis. second-hand E a minha TV única in the small possessão room of a era uma house I televisão shared with pequena no others. meu quarto que eu tinha. That night I got my de resto. drugs and I took them. Eu peguei as hoping I minhas would not wake drogas, up. peguei a televisão, I started flicking E through eu the channels comecei on the TV, a mudar de canal I love naquele this. dia. and I came Eu estava tão across chapado SBN. e eu parei na SBN. Now I want to pause here. There E eu are quero no dar uma pausa coincidences in the aqui. kingdom Não of existe God, coincidência no reino dos céus. but the Holy Spirit Mas o Espírito guided that Santo young man. guiou aquele jovem. I came across SBN and Eu Jimmy Swaggart was troquei o preaching, and I canal heard him para a say, SBN. "Drug O addict, irmão Swagger estava Jesus pregando can e help disse: you and set you free." Você que está My dependente de eyes que lit up. Jesus I pode was te all libertar. ears. I continued to Meus watch to olhos se the end of the abriram e eu sermon. comecei assistindo até o final. Brother do Swaggart sermão. finished with the sinner's O prayer, and I Samuel repeated the terminou a words oração that do he pecador, spoke. repetia as palavras And I que ele felt the falou. Holy Spirit Eu enter senti o my Espírito body. Santo entrar no meu corpo. I knew Eu sabia that I had just met que with Jesus, and eu I tinha started encontrado dancing Jesus. all E over my comecei a bedroom. dançar no Now meu just think quarto. about that. Agora Once, pense in 1 nisto. second, you're bound by heroin. Em um segundo você está preso But pela in the heroína. blink of an eye, E no abrir you're e fechar de dancing all over olhos, that você room, está set dançando free naquele quarto, by the liberto power of God. pelo That's poder the de Deus. power of the gospel Esse é o of Jesus poder do Christ. Evangelho de Jesus Cristo. The next morning I woke up and it E felt na manhã like the seguinte eu whole world had acordei, lifted from my parecia que o shoulders. mundo tinha sido That's removido what dos meus Christ ombros. does. É isto que Cristo The faz. Satan will put the burden of the world upon your shoulders. Satanás but coloca o Christ fardo do takes mundo that em teus burden. ombros e Jesus os tira. I could not stop smiling. The Eu não joy podia in my parar soul de and heart was rir. amazing. E I a started to alegria da watch minha SBN alma. every day, and Eu I comecei did a what Brother assistir a Swaggart told me to SBN do. I todos os joined dias. a Pentecostal church. Eu entrei
em uma And I igreja was pentecostal, baptized in water on como July o the irmão Schweigel 22nd, falou, fui batizado 2025. nas águas. I just want to say a big E thank eu quero you, dizer muito SBN, obrigado for reaching out to the lost pela souls. SBN por I was in the alcançar os gutter perdidos. and couldn't go Eu down estava na any lower. sarjeta But e Jesus não Christ podia saved ir me mais baixo do from que isto. the Mas no pit. dia que Jesus me salvou, He said, Ele I'm me now tirou da living for the sarjeta. Lord. And Agora I've estou just vivendo recently para o purchased 3 Senhor. expositor study E Bibles. recentemente One for comprei my 3 pastor, Bíblias for his de birthday, estudo do one for my mate who expositor, helps me a lot um at para o church, and one pastor, for um para myself. mim, para a I amiga, have para a never amiga da been so igreja happy in e my uma para mim. life. A Eu new nunca fiquei tão creation feliz in em toda a Christ minha Jesus, vida, uma and nova now criatura em living for Cristo God. And the Jesus, money that I agora saved vivendo from para buying Deus, o drugs, dinheiro que I'm eu going to send it to the guardo, Sherathon. ao invés de comprar drogas, eu envio Hallelujah. para a maratona, To help keep you on the air so that someone in the para que same você condition as I esteja was no will ar, hear the para good que news. alguém na minha condição possa salvation ouvir as and boas get novas da saved. salvação. God bless E se converta. SBN. Deus abençoe What a a testimony. SBN. Testemunho What a lindo. testimony. That's what you're testemunho. supporting, ladies and É gentlemen. isso que vocês You're estão supporting apoiando. the gospel of Jesus Christ. Você Let está me tell you apoiando o something. I Evangelho don't care de how Jesus bound by Cristo. drugs you may Quero dizer be. I algo. don't care if you're bound by Não importa homosexuality quão or preso você lesbianism. está I pelas don't care drogas, what pit you find lesbianismo, yourself in. não importa There is onde not você se a power encontra, in hell that the gospel não of Jesus existe um Christ poder cannot do inferno break. There que is not an Jesus addict não that he possa cannot quebrar. set free. There's not a Não bondage that existe he um can- dependente We serve químico a que ele não great possa God this morning. libertar. Hallelujah. Nós servimos um grande Deus. Woo! Oh, The devil lost another one. He thought he Satanás had. perdeu mais um que ele pensava que tinha. Can you imagine, like, you want to Você buy some pode heroin? imaginar No, I don't isto? need it anymore. Não. Did you Eu não go to preciso mais da rehab? heroína. No. What did Você you foi do? para a I reabilitação? asked Não. O Jesus que você fez? Eu pedi que eu sou crente em to Jesus come into my life. para entrar na minha In the great book of vida. Genesis, E o we grande read of the livro de Abrahamic Gênesis covenant. nós lemos que na God cut a aliança de covenant Abraão, with Abraham that is still Deus in fez effect uma today. aliança com Abraão e ainda When está he cut that em covenant efeito with até hoje. Abraham, he promised Quando ele him fez the a aliança following. para First, he Abraão, ele said, "From your prometeu, loins, ele disse, do teu I will ventre, bring forth a people." And that's the nation. dos seus of lombos, eu Then he farei said, uma grande nação I de will ti. give them a E ele disse, place, eu to darei live, para a eles um possession. lugar para viver, a land of possession, a posse, land uma terra of de possessão, inheritance. uma terra When de God herança. delivered the children of Quando Israel Deus from libertou o Egyptian povo de bondage, it Israel took them da about prisão 2 do Egito, years levou after 2 they anos crossed the Red Sea to depois get que eles to the end atravessaram o of the Mar Vermelho wilderness para and entrar where no the Jordan deserto, was. onde o And you know the Jordão story. estava. Você Joshua conhece a sent in história. 12 Josué spies. enviou 12 espias, They came back. eles voltaram, 10 had a negative report. 10 tinham 10 uma said, "We notícia see the negativa, giants 10 that are there." nós vimos Oh os yes, gigantes we que see estão ali. it's a land of milk and Nós honey. vemos uma terra Oh yes, we de see the leite e grapes, mel. the clusters of grapes are so Nós big and so vemos great as that they uvas have to que be são tão carried on the grandes que shoulders of men. precisam We serem saw all of carregadas that. pelos ombros dos homens. We saw the fertile Nós vimos tudo soil isso. and the fertile ground Nós vimos that we um can grow solo our crops fértil on. e que But nós we podemos also saw plantar the giants. as nossas sementes, mas And of também nós course, vimos os Joshua and gigantes. Caleb, they Josué e stood up Caleb, against that 10, the eles other vieram 10, and they said, contra "Wait os a 10 minute. e disseram, espera aí. Yes, there's giants Sim, there. tem gigantes lá. Yes, there's problems there. Sim, tem problemas But lá. they be bread Mas for us." Eles Somebody foram needs to shout on feitos that. para nós, a terra é nossa. Alguém precisa bradar, mas Fear and o doubt medo e a dúvida gripped their heart, entrou em seus corações and they refused. e eles to go in. recusaram. That a set entrar off na terra. an event of Então 38 isto foi um years evento de of 33 wandering anos in the de wilderness caminhada no deserto, until a generation of até que doubters uma and geração de unbelievers. duvidosos, incrédulos, morreram. Ladies and gentlemen, Senhoras e every one of senhores, you, cada de every day when you vocês, get up as a todos os child dias, of quando God, você you have acorda to como make up filhos de your Deus, mind whether você tem que or not decidir you believe se what você God has crê to say. que Deus diz Now, ou do you não. understand what I'm saying? Você entende o que eu estou Every day. falando?
We have Todos to os make a dias nós decision. temos que decidir. I believe God. Eu creio I don't em care what the Deus. doctor has said. Não importa o que I o don't care médico what the disse, banker não is saying. importa I don't o que care o banco what's going disse, on não around me. importa o que está I am a acontecendo ao meu child of redor. God. I Eu have a sou filho de covenant. I have Deus. entered into Eu- a covenant with the King Eu of entrei Kings and em the uma Lord of aliança com o Rei dos Lords. Reis, o Senhor dos Senhores. Eu estou em uma The aliança. greatest hindrance to us O maior possessing what God empecilho has for us que is nós us. temos e o que It's Deus us. tem para nós somos nós mesmos. We simply Nós don't simplesmente não cremos. How many times some of you Quantas maybe have vezes stopped muitos de just short vocês of the pararam miracle that God no meio do had caminho? planned for you? You see, Sim, we want everything milagre done que in a Deus cookie tem para cutter. você, We have das McDonald's bênçãos prometidas Christianity. para você. We want to Nós drive temos o up to the cristianismo window de and McDonald's. yell out our order and drive Você up and vai, get it and pede, go on. faz o But seu no, pedido, você recebe e vai embora. sometimes there's a Muitas delay. vezes há uma espera, Matter of fact, most of the time há um tempo. there's a De delay. fato, muitas vezes, You see, às God vezes pode uses haver um these things atraso. to challenge us, to test us. Deus usa essas prove coisas us. para nos testar, para nos provar. And you must understand something E this você tem morning. que entender algo You don't nesse have any dia. faith until the Se faith você- you have is tested. Você não tem fé And até que a try. sua fé seja testada. That's where maturity comes. É aí que See, vem a don't tell me maturidade. God doesn't Não me answer diga prayer. que Deus não Don't responde às tell me orações. God Não me doesn't diga perform que miracles. Deus não faz Because in my milagres. 71 Porque years on this nos meus earth, anos de 71 I've come anos de too vida, far to eu look já back. cheguei muito longe para chegar, I've seen para olhar too para much. trás. I've Vi heard muito. his voice too Eu já much. ouvi a sua Somebody voz needs to muitas shout vezes. this morning. Alguém precisa When the bradar doctor nesse said you're dia. gonna live with Quando o migraine médico headaches diz, the rest você of vai your viver life, God com said, enxaqueca "No, para o and resto da he sua healed me." vida. Eu disse When não, they were having e ele a me funeral curou. for this place, Quando eu and people estava were mocking it, the Lord stepped no in and funeral, said, "What I have called, e Deus disse, I have "Não, not released." o que eu chamei, eu não vou parar de fazer. When they said, Quando eles when Brother disseram, Swigert came out, when Brad came out quando and o irmão told us in the staff Swigert meeting, nos we're going to disse na start reunião, a television nós vamos network começar 24 um programa hours de a day with no televisão money. de 24 horas por dia. And everybody, and we know, E todos que being nós in television since conhecíamos na 1971, televisão, we know the brokers, we know who to Nós call. conhecíamos And every one of them said, quem "You can't do it, it's que impossible." ligava, e todos disseram, é But impossível. God said, Mas Deus disse, but God Deus said, disse, but God mas said, Deus there's disse, a land há uma terra that I want you to possess. que eu quero Somebody que needs to vocês shout tomem this morning. posse. Alguém precisa Aleluia! bradar nesse dia. Aleluia. And now, in 16 E agora, years, SBN com reaches 60 nearly anos, 4 billion a people on planet SBN já alcançou mais de 1 bilhão de Earth. And then when he pessoas. told them how we were going to run it, they said, Aí, "You're quando crazy." eles contou como nós What iríamos do you mean ter by- well, you're not gonna as sell televisão, eles disseram, não, Not vocês gonna estão sell loucos, time in the other vocês vão ter que ministries. vender o templo. We're going to program Aí it nós dissemos, não ourselves. vamos vender tempo para ninguém, nós vamos programar The nós doubters mesmos. said, "Well, how are you going to pay E for os it?" duvidosos disseram, mas como Now vocês remember irão Dad's pagar response, isso? "It's not my E eu problem." lembro a resposta do meu pai. "Oh, não é um problema That's meu, God's ele problem. disse. O problema é de Deus. But then he said, that he started Aí ele laughing, he said, disse- "No, God told me what he's going to do. Ele God disse, told Deus me me disse the people o will que ele pay ia for it." fazer. O povo ia And for pagar. 16 years, E por 60 anos, coming this April, 16 agora em abril, years, 16 anos, we've a never SBN been vai fazer. forsaken. Somebody needs to Nós shout this nunca morning. fomos desamparados. Alguém deve louvar. We've never had a satellite Nós or a nunca cable estivemos, that nós calls nunca us, "Where's tivemos the o problema money?" com The satélite ou um money cabo has been pedindo there. dinheiro. Hallelujah. Não. Deus tem providenciado. But now they crossed over. Mas agora, eles passaram, It's very interesting how atravessaram. God does things. É interessante como God Deus does not faz as do things coisas. willy-nilly. Deus não faz as There is coisas a por acaso. divine order Há uma ordem to divina everything that he does. para tudo que ele faz. When it came time, when that E quando the doubting chegou o group, "Oh, dia, let me stop. os Let me duvidosos, stop. deixa eu See, parar aqui something um popped pouco. into my mind. Eu acabei And de for our lembrar de visitors, let algo me tell you, when things para os pop into my visitantes. mind, Olha, that's para os dangerous. visitantes. Quando algo vem na minha mente é perigoso. Because there's gente. a whole lot of Quando eu lembro stuff de up algo, there. porque tem muita coisa na minha And you cabeça. never know what's going to E come out. você nunca sabe o que vai sair da minha But cabeça, I want to da tell you minha right boca. now, if you're a Mas eu quero te doubter, dizer, get back into se the você é um wilderness. duvidoso, I don't want volte no para o doubters deserto. here. I Eu don't não want quero no doubters duvidosos here. aqui.
Não quero duvidosos aqui. Eu não quero incrédulos aqui. Eu quero homens e mulheres, meninas e meninos, adolescentes que quando entrarem nessa porta, Deus, que saiba que Deus é capaz, que Deus é maior, que Ele é maior do que qualquer montanha, maior do que qualquer problema. He told Joshua, Ele disse para Josué, he said, "This is how you're going to cross é assim que você vai the atravessar, Jordan, the Josué. muddy Jordan." I don't No understand Jordão, why no Rio people Jordão. Eu não sei por que as want to go to pessoas Israel and get querem baptized ir para in the Jordan. Israel e se It batizam no Rio is Jordão. dirty. É sujo aquele rio. It is good. É sujo. Eu também tive lá. Last Conheço. time we Bem had assim a mesmo. baptismal service, A última that vez que junk nós gooey up tivemos between lá, the toes. Aí você vê a It was so sujeira funny. entre You know, seus and by the way, dedos. just I'll go ahead and E, gente, pre-announce it. Eu We're vou going to take anunciar. another Holy Land tour next year. Nós vamos para So a you Terra need to be Prometida o saving ano your que money. vem. Então We'll guarde have seu a good dinheiro. time Nós in iremos Holy lá. Land. But anyway, Vamos ter um ótimo we tempo were lá. out there. We had a baptismal service. You Estávamos gotta have a lá, baptismal service. tivemos um batismo, We're having a culto de baptismal batismo. service. We had buses, you know. We're out there. They have it set up for Tínhamos that. ônibus e I was arrumaram like, para I had a aquilo, group para o facing batismo. me. I was baptized. Tinha Daddy was grupo behind ali, me, na facing minha the other. Had frente, a meu group. pai estava atrás de mim, e And outro we started grupo. baptizing. Aí começamos a And I batizar. kept noticing the line's not getting Aí shorter. comecei a perceber ali, a fila não estava The diminuindo. line is not getting shorter. A fila não estava And diminuindo. Daddy leaned up there and said, "Donnie," Meu I pai said, olhou "What?" para He mim e said, "Is disse: your o que line getting aconteceu? shorter?" I said, "No, it's A getting sua linha longer." está diminuindo. He said, "Mine too." Eu disse, não, He said, "I não, don't não está. recognize half A these minha também people." não. Eu não I'm reconheço as like, "I pessoas. don't either." E eu também And não all of a conheço, sudden I looked papai. over and they got off to the E de right. They have the repente, eu changing vi na station. minha That's where all direita, the buses pull. They as have pessoas, all os of the ônibus changing estavam ali, stations for the à men and women. direita, I estavam looked up and all estacionados, of these mudando buses de with these roupa. other De preachers were repente, os pulling up for their ônibus com baptismal outros service. pregadores que iam para But o when they culto de saw Daddy and batismo. me, Quando eles viram meu pai they e eu, left their preacher eles deixaram os seus pastores and came and got in our line. e vieram na nossa fila para ser I know batizados. Gable's holy because him and Eu his brother sei and sister que got o baptized 3 Gabriel times. sabe. Three Gabriel times. foi lá várias vezes, já I was like, 3 vezes "Boy, lá no Rio if you Jordão. didn't take the Menino, first-" But he told a primeira Joshua, vez não funcionou? Ela disse para Josué: "Take the priest, pega os representatives of the sacerdotes, spokesman of os Christ. representantes. We that stand in the Cristo. fivefold ministry giftings, we Nós stand in estamos that aqui no position today. ministério. So take the Ark of the Covenant, which represented the Pegue manifested presence of God. A Arca da Inside the Ark Aliança, was que representa the a presença de Decalogue, the Ten Deus, Commandments, the tablets of os 10 stone. mandamentos, Inside the Ark was, e dentro A pot da of manna. arca tinha which is a maná, type of the Word of God. que significa a palavra de Inside Deus. was Aaron's rod that budded, Aí a type tinha of the death, the para burial, and the Arão, resurrection of Christ. que representa a ressurreição He de said, "Tell Cristo. the priest to pick up the Ele ark, disse: diga para o sacerdote put it pegar on a their arca, shoulders, 3 on colocar em each seus side, ombros, 3 em and 3 step out lados, into the Jordan. e saia sobre o Rio The Jordão. priest must go E o first, sacerdote deve ir bearing the primeiro, ark. Listen, it carregando a arca. is Escute, incumbent upon us depende de nós que fomos que foi nos dado o chamado divino para estarmos aqui neste púlpito atrás, neste púlpito sagrado. É o nosso trabalho apresentar a presença de Deus. Escute, eu fico tão irritado. Deus irá usar as músicas dos últimos dias. Deus irá usar os programas de televisão. Não, Ele vai usar o pregar da palavra de Deus. É o nosso trabalho carregar a arca. É o nosso trabalho. Nós temos a responsabilidade. E no momento que o sacerdote deu um passo, as águas se abriram. Provavelmente, eu acho que uns 5 quilômetros à direita e 5 quilômetros à esquerda. Porque tinha 3 milhões de israelitas com todos os seus gados, animais, e eles passaram em terra seca. Aleluia. Deus disse para eles fazerem 2 coisas. Eu quero que vocês peguem 12 pedras no deserto. 12 stones, one for each tribe. From the wilderness side. Set them up as a memorial in the middle of the Jordan.
Then take 12 stones when you cross over and set them up as a memorial on the possession side. Now people can understand the 12 once they cross the Jordan. But why did God tell them to take 12 stones from the wilderness side? The wilderness speaks of barrenness, it speaks of failure, it speaks of doubt, it speaks of unbelief. Why did God tell them to do that? They put those stones there, and when the last Israelite walked across, and then the priest followed in, and they were the last ones to step onto the promised land. And the moment their feet left where the Jordan was, those waters came crashing down. It hit those 12 stones that had been set up in the middle of the Jordan and scattered them. What did that mean? Those 12 stones. E aquelas 12 pedras representam as falhas de Israel, que veio, que inundou, representava o sangue do Filho de Deus. Aleluia! Estava dizendo, quando as águas se uniram, acabou. Está consumado. Sim, eu te proíbo. Eu te limpei, eu te lavei. Alguém precisa bradar. Deixa eu dizer isso para você. Nós temos muitos cristãos voltando para o Jordão, tentando procurar pedras que representam as falhas das pessoas. Cala a boca. O que Deus limpou está limpo. O que Deus perdoou está perdoado. O que Deus lavou está lavado. E ele deu para eles a terra. E ele disse para cada tribo recebeu uma terra. Não era permitido cruzar, atravessar e ir, pegar o que quisessem. Deus deu um lugar especial, específico para cada tribo. Isto não diz algo, igreja. Deus tem um plano específico para cada um de vocês. Agora entenda isso. Ainda depende de você encontrar o que Deus quer para a sua vida e fazer o que Deus quer que seja feito. Quando você chega no capítulo 12 de Josué, a Bíblia mostra 31 batalhas que Josué teve que lutar. E 31 reis que ele teve que derrotar. Eu não entendo, Doni. Deus deu a terra para eles. Deus deu, sim. Mas ele tinha uma missão. Tinha jebuseus, tinha cananeus, fariseus, filisteus. E olha, Deus deu a terra para eles. Mas ele não removeu as oposições. Este é um retrato perfeito do nascimento, do nascer de novo, do novo nascimento. Você é salvo, mas tem muita coisa que ainda permanece em você. O que permanece em você precisa ser tirado, que não agrada ao Senhor. Precisa ter batalhas que serão lutadas, vitórias de cada coisa em sua vida que não agrada ao Senhor. É interessante saber que Deus chamou esta terra a possessão de Israel. E deixa eu fazer uma declaração. Escute, me dê uma luz vermelha, por favor. 2 anos atrás, em outubro, os palestinos atacaram e mataram, assassinaram 3.000 israelitas, 3.000 judeus. E nós vemos o crescimento de antissemitismo e antissemitas como nunca antes na América. E eu espero dos incrédulos, porque eles são cheios do diabo. Nós estamos vendo o crescimento de antissemitas da igreja também. Deixa eu fazer uma declaração. Muitos de vocês ficarão chateados. Eu não vou te apoiar, não importa se você me apoia ou não.
eu estou correto. Nós temos muitos cristãos jovens ouvindo Coca Costa e Kendall Solomon. E você precisa parar. Eles estão cheios de ódio, violência, odeiam Israel, estão guiados por espíritos demoníacos e como filhos de Deus, só existe uma posição que temos que tomar a respeito de Israel. Nós temos que apoiar Israel. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Não importa se você me escrever de e-mails odiosos, não importa, nós vamos apoiar Israel, pertence a Deus, Jerusalém pertence a Deus, e é assim que deve ser. E pregadores, vocês precisam pregar as profecias, educar o seu povo como importante a nação de Israel para a igreja. Ele disse para Josué, esta terra é sua. A definição desta palavra é encontrada para herdar, tomar posse ou para remover. Não, é sua terra, mas vai ter conflitos em tomar posse dessa terra. Você vai ter que tirar aqueles que não são para estar nesta terra. Quando você se converteu e você é salvo agora, muitos de vocês sabem disso. Você sabe que há muitas coisas em sua vida que não é correta, que precisa ser removido. Deus não quer que o seu povo tenha que lidar com jebuseus, com Eteu, com Filisteu. Não, Ele quer que você caminhe, viva vitoriosamente e poder dizer: o pecado não tem mais domínio sobre mim. Ele chamou de possessão, de uma herança. A palavra aqui no hebraico sobre herdar, Yorosh. Eu acho que eu não falei corretamente. Você também não sabe pronunciar direito, não tem problema. Tem dois pensamentos: receber algo como herança e tomar posse de algo. Aqui a palavra herança nunca é passiva. Envolve ação, obediência e um alinhamento de alianças. E tem outra palavra no hebraico para herança, que significa possessão, e aqui o que é herdado, a herança de Deus, uma tribo e uma herança espiritual, que Deus deu a terra para Israel, era a sua herança, e eles ocuparam somente uma porção. Deixa eu explicar algo para vocês. Quando Deus deu a terra, eles tomaram posse e começaram a construir suas casas. E eles erraram em ter feito isso. O que muitos cristãos fazem: se convertem e não vão mais além com as coisas de Deus, se acomodam. E olha, quando você se converteu, você tem que entender algo. Você tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Muitos de vocês, você nunca deixou a beira do Rio Jordão. Você atravessou, mas você está perto do Jordão. Eu quero que você saiba hoje, há uma posição, algo que você tem que tomar posse. Há muito mais do que a salvação. Tem o batismo no Espírito Santo, providência de falar em outras línguas. Aleluia. Tem a cura divina, tem os dons do Espírito, tem a justiça. E Deus quer que você tome posse da terra, porque tem uma terra que ainda existe. Herança. Eu estou aqui hoje, nesse dia que é difícil para a nossa família. Eu estou aqui nessa plataforma, reconhecendo que a herança, reconhecendo a herança que foi dada para mim.
and the awesome e a maravilhosa responsabilidade that is now in my que agora hands. Estão em minhas mãos. I look back Eu olho para trás, não só na vida do meu pai, mas na vida desse ministério. E eu volto para Faraday, em Louisiana, bem perto de Natchez, no Mississippi. Uma cidade que produziu não só meu pai, mas o Jerry Lewis, que descobriu o rock e estava no Hall da Fama na época. E o nosso primo, Mickey Gilley, 30, ele é o primeiro, número 1 na música country. 3 primos. Mas ele era mais do que primos. Nós chamamos eles primos de primeiro grau. Eles não foram criados como primos, foram criados como irmãos. Suas mães eram irmãs. Todas eram salvas em uma pequena igreja da Assembleia de Deus, batizados no Espírito Santo, todas as 3. A minha avó disse, em primeiro lugar, deixa eu dizer, ela era contra os pentecostais, tá? Ela foi salva numa igreja pentecostal, mas ela era contra em falar em línguas. Olha, ela dizia, o que é isso? Por que nós precisamos disso? Por que essas pessoas precisam disso? Por que essas pessoas bradam? E ela disse que ela nunca ia correr nem pular, nunca. Aí, então, numa manhã, num culto de oração, aquela pequena igreja da Assembleia de Deus, que ainda está em Faraday, Louisiana, eu tenho o sentimento que nós iremos comprar e trazê-la para cá, para que você possa ver. O poder de Deus começou a mover. Por isso que nós temos que orar, senhoras e senhores. A mãe do Mickey estava no altar. Ela foi a primeira a ser batizada no Espírito Santo. O Espírito Santo caiu sobre ela. A mãe de Jerry Lee se levantou do altar, estava voltando para o seu lugar. O poder de Deus a tocou e ela caiu e ela se levantou falando em línguas. A minha avó tinha voltado para o seu lugar também, do altar. E elas eram irmãs. E a minha avó fez tudo o que ela disse que ela não queria fazer. Ela correu na igreja. Ela bradou em todo aquele lugar. O meu pai disse, eu tinha 8 de idade quando isso aconteceu. E nós estávamos lá fora brincando. E eu vi a minha mãe gritar. Eu sabia que era a minha mãe. E a minha avó dançou naquela igreja, bradando, falando em línguas, louvando a Deus. E tinha um homem cego na igreja que a minha avó não aguentava ele. O nome dele era Irmão Brown. Ela não gostava dele porque ele fedia muito. E quando ela se tocou, ela estava abraçada com Irmão Brown, e ela estava dizendo, eu te amo, Irmão Brown, eu te amo, Irmão Brown, eu te amo você, Irmão Brown. Ela estava tão bêbada, embriagada no Espírito Santo, que ela não podia sair. O pastor chamou meu avô e veio buscar sua esposa. Ele foi naquela igreja, e o pastor e ele colocaram ela no carro, e ela foi para casa. E a minha avó veio de uma família grande. E o seu pai, eu nunca o conheci, Ele tinha o costume de todas as manhãs, de segunda a sexta, começava o seu dia indo para a casa do filho mais velho, tomar café, e depois ele ia para o outro filho, tomava café, até que ele chegou e falou com todos os seus filhos. Quando ele chegou,
Mama's house. Na casa da minha avó. She wasn't there and he was concerned. Ela não estava lá, He didn't know ele ficou preocupado, não sabia o que estava on. And he was acontecendo. sitting outside. Ela estava sentado lá fora esperando por They ela. drove up. Aí eles They got her chegaram. out of the car. She was still Quando drunk in the tiraram spirit. ela do carro, ela ainda estava embriagada no Espírito Santo. Ela começou a In the front dançar yard. à frente da Cars casa going dela, by. no quintal dela. People going by. E as She pessoas started passando. dancing in the spirit and Ela speaking in começou a tongues. dançar no Espírito, falando em línguas. And her dad, who was not E o seu saved, I pai, just know que não Dad era said he was salvo, a hard man. ele era um homem He got bem saved on his rude. deathbed. E ele se converteu. He didn't know what had happened to her. He stepped Prestes off à the sua porch, morte. went down, Aí ele foi lá stood there buscar a as she was sua dancing filha. and shouting. He Ela put his estava hands on her dançando. shoulder. Ele colocou as suas Stopped mãos her. em seus ombros. And his exact words were, E foi as palavras que ele disse. daughter, that's what he Filha. called all of the girls. E Daughter, chamava as meninas de filhas. I don't Filha, know what they've done to you, Eu não sei o que fizeram com but it must be você, wonderful. mas deve ser maravilhoso. And it is wonderful. E é Let me maravilhoso. tell you, you can hang Deixa eu te around the dizer, shore if you want to, você but pode let me ficar tell na you, beira go do mar, deeper. There's mas vai mais fundo. There's grapes É mais fundo. that cannot Você be pode carried with nadar. the hand. Oh, Tem somebody uvas que você não needs to pode shout carregar this com a mão morning. só. There's victory. Tem There's vitória. life. There's joy. Tem There's alegria, power. There's tem anointing. poder, We've got tem to unção. possess the land. Nós temos que tomar Hallelujah. posse da terra. Aleluia. Some of you stopped at Muitos the de Jordan and you vocês built a pararam house. na frente do Shame Jordão on you. e construíram a casa. Isso é You're vergonha para settling for você. an ankle experience. Você But there's só more está water tendo than uma for your experiência ankle. pequena, Or your knees, mas tem muito or your mais. loins. Tem There's muito a mais river. que você pode experimentar. River to swim in. Tem um A rio river para você that nadar. cannot Há um be rio passed que up. não Somebody pode needs to ser shout this morning. parado, cessado. Tem que ser seguido. God saved my dad when he was 8. Deus salvou meu pai Spirit quando ele was 8. tinha Called him to preach. 8 anos de idade. Foi On a batizado no Saturday Espírito morning, Santo. standing in front of Foi a chamado movie para picture pregar. theater. Deus Waiting to salvou go na in, frente God do spoke to him and cinema. said, "Don't go in there. Ele ia entrar e eu disse, não entre aí. I've chosen you as a Eu vessel." escolhi você como um vaso. He said yes Ele to the disse Lord. sim para o Senhor. A few weeks later in a prayer Depois de meeting, algumas semanas, em uma reunião de that oração, little church, my grandmother Naquela took pequena my dad, igreja, 8 years old. a minha avó levou meu pai As a com 8 saint anos de for prayer. idade. E eu estava A orando. message in tongues and interpretation. Uma came forth. mensagem em línguas e interpretação. There is one in this Veio, place tem alguém aqui neste lugar that I am raising up, que eu estou levantando and I will anoint him e to eu vou speak to the ungí-lo nations. para falar com as nações. Inheritance. Herança. It wasn't all easy. It Não was foi hard. fácil, foi muito difícil. It was, you know, Você sabe, they said to Jesus, "Can any good come out disseram of para Nazareth?" Jesus, You know, será they que used to, algo "Can any bom? good come out of Faraday?" Será que é algo bom? Será que vai sair de I look Faraday at the- algo bom? Eu olho. Oh, wow. Oh, uau. Look at that handsome. Oh, Go back. Volte. Aquela Go foto. back, TV. Televisão, Can you go volte. Você consegue? No, you can't go back. Não dá. Just blew it Voltou. all. Voltou. See Olha my lá, handsome tá lá o face. Doni, pequenininho. Look at Meu rosto lindo. That's when we take the Olha program. ali, Oh, gente. there we go. Quando nós gravávamos o programa. 12 years old. That's how old 12 I was. anos I de think- idade. No, I don't know how old I was. Eu não sei exatamente quantos I don't anos nesta foto. Não importa. But in Mas 1969, em 1969, God told my dad to go Deus on disse radio para in meu Canton, pai Indiana. ir para o It rádio, would become the para o largest horário, conferência. Pentecostal radio ministry in the E era o world. ministério pentecostal maior do In mundo. 1971, he Em called him to go on television. 1971, Deus o chamou para I've ir told para a you this before. televisão. It started Eu disse one para street over on vocês, Eston Lane, a little TV começou station aqui there. no It's Eston Lane. terrible. Era terrível. Then it went to WLAC in Aí ele that, foi para a WAC, WWL in New Orleans. It was Da terrible. WWL de Then New Orleans WLAC in e Nashville. da That's where they WC filmed Nashville, and produced the gravavam TV program. e produziam os programas da televisão. And all of the crew for Hee Haw E became our crew. todas But then as God spoke to pessoas my que dad
gravavam, se tornou a nossa produção. Eles diziam, eu quero que você grave. Deus disse para ele, eu quero que você grave as cruzadas, expanda, divulgue 30 minutos para 1 hora. Você não pode fazer isso, disseram para ele. Ele recebeu carta dizendo, não faça um programa de 1 hora. Aqui em Nova York, disseram que não podia ser feito, mas olha, mas quando Deus te chama, maior aquele que está em você daquele que está no mundo. Entenda isso. Aí, então, levamos as cruzadas nacionais. Rio de Janeiro, 250 mil pessoas. No estádio Maracanã, o maior estádio do mundo. Meu pai ainda tem o recorde de público, maior audiência naquele estádio. E Deus levou a mídia, levou ao redor do mundo. E 16 anos atrás, mês que vem, quando meu pai começou e disse, Deus me disse para começar a rede Sun Life televisão. É lógico, eles disseram que não poderia ser feito, mas eu sou filho dele. Eu sabia isso sobre o meu pai. Eu sabia que meu pai tinha muito cuidado. Meu pai nunca disse, Deus me disse. Ele disse para mim, Donnie, não sai dizendo que Deus me disse, se ele não te falou. Não faça isso. Porque se você disser, Deus me disse, você colocou Deus na equação. E se você não te disse, você vai cair. Você trouxe o Senhor à queda. Então, eu sabia que quando ele dizia, o Senhor falou comigo, era algo feito. Eu nunca duvidei, porque ele nunca dizia isto em vão. E nós vimos crescer. Mais de 4 bilhões de casas, de residências, de lares, de televisão ao redor do mundo, TV a cabo, online, internet, YouTube, Facebook, tudo passa em todo lugar. Estamos ainda na televisão e continuaremos. Igual a televisão de qualquer outra televisão. Qualquer outra rede de televisão. Quando o Senhor chamou meu pai para o céu no verão passado, e eu sabia para uma posição de liderança que eu ia tomar, tem que tomar posição de liderança. E é uma coisa você ter uma voz na sala, mas quando você tem que ser essa voz, é algo diferente. Tem uma responsabilidade muito grande. E eu poderia sentar e olhar para tudo que a gente já fez e dizer, fizemos o suficiente. Mas eu quero te dizer algo nesse dia, igreja. Você não irá me encontrar sentado, cantando e regozijando pelo que nós temos agora. Temos uma terra que ainda temos que tomar posse. A terra ainda temos que tomar posse. Nós atravessamos o Rio Jordão, mas ainda há muitas terras. Há muitas vitórias a serem alcançadas. Ainda há almas para serem alcançadas. Vamos, igreja. O homem está chorando. Almas estão indo para o inferno. E a única coisa que pode libertá-los é o Evangelho de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo. Há muitas terras para tomarmos posse. E hoje, pela manhã, eu tenho alegria
Eu estou falando da terra que ainda temos que tomar posse. Eu quero dar um anúncio à rede Sol Life de televisão. Se originou aqui em Baton Rouge, Louisiana. Olha aí, gente. É assim que está cobrindo no mundo inteiro. Eu tenho o privilégio de anunciar que muito em breve a rede Sol Life televisão estará no Dish Network no México. E 900 mil lares de uma terra que temos que evangelizar. A terra que temos que tomar posse. Mas não é só isto. Eu tenho a alegria de anunciar que a rede Sol Life televisão vai entrar nas Filipinas, na Índia, com 17 milhões de pessoas a atingir, 17 milhões de lares. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Aleluia. A terra que ainda temos que tomar posse. A terra que ainda temos que tomar posse. Próximo. As Filipinas, 6,5 milhões de lares para alcançar. Ainda muita terra. Não é só. Temos a Etiópia, 16,2 milhões de pessoas, de lares. A terra que resta, terras que ainda restam. Não vou ficar sentado em uma cadeira de balanço me alegrando com o que me aconteceu. Não, temos muitas terras que temos que tomar posse. Quando eu vou continuar, se não tiver mais forças, eu irei continuar caminhando. Nós não vamos parar. Terra que resta. Temos muita terra que resta. Nós temos que tomar posse dessas terras. Do mundo. Aleluia. Aleluia. Esta é a Bíblia diz que este evangelho será pregado até os confins da terra. E aí virá o fim. É o evangelho que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E Ele batiza no Espírito Santo. E Jesus irá voltar em breve. Aleluia. A terra que resta. E na Índia, você vai ter que orar, porque nós temos que ter uma licença. Nós já entramos, mas temos que ter uma licença. Temos que passar por 3 governos. São órgãos governamentais, mas nós iremos conseguir. E eles irão descobrir na Índia que o verdadeiro Deus não é uma vaca. Que o verdadeiro Deus é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Alguém precisa bradar. A terra que resta. E sabe de uma coisa, igreja? Você vai conosco. Você vai conosco. Porque você vai pagar por isto. Muitos de vocês que estão sentados em sua casa, coloque o seu jornal para baixo, por favor. Olhe para mim. Pegue o controle. Aumente o volume, para que você não ouça errado o que eu vou dizer. Tá bom? Você tem sentado aí no seu lugar, muitos de vocês, por 15 anos, assistindo SBN, e você só está assistindo. Você nunca abriu a sua carteira. Vamos lá. Mas eu vim aqui te dizer que o Espírito Santo vai tocar em você. Músicos e cantores podem voltar. Alguém precisa bradar. O Espírito Santo vai tocar em você.
E você vai pegar na sua carteira e vai dizer, isso aqui, peraí. Querida, pega o telefone, dê o número do cartão de crédito. Eu quero apoiar esse ministério. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar quando você fizer isto. Porque a terra que ainda resta para nós tomarmos posse. Tem inimigos do reino que precisam ser destruídos. Ora, pense. Por 2 semanas nós temos visto muitas ações no Irã. E eu sei que tem muitos democratas endemoniados. E se você tem termo, seu sobrenome? I'm serious. If you support Nem vou abortion, traduzir. Se você apoia o aborto, o transgenerismo, o mesmo casamento, o mesmo sexo, você é filho do mal. Você, Nancy Pelosi, e você, Chuck Schumer, e você, Cameron Reynolds, que diz que é conservador. Você é um democrata. You want to know what I really feel? Total. Ask me after church. Mas sabe o que eu sinto dizer? Mas escutem, gente. I believe what our president has done has been que o nosso orchestrated by presidente fez, foi orquestrado por Deus. I'll tell you why. Sabe por quê? Before the Islamic Revolution, antes da Revolução Islâmica, em 1979, the church was strong a igreja era forte no Irã. Eu ainda posso ver os retratos das Assembleias de Deus que foram construídas em Tehran, lotadas de gente. Mas quando aquele homem possesso endemoniado tomou conta em 1979, o Irã tem se tornado número 1 no terrorismo, e há uma fome por liberdade naquele país do povo iraniano. E semana passada eu vi no YouTube mais de 2.000 iranianos cristãos cantando "Quão grande é o nosso Deus", em Farsi, "Quão grande é o nosso Deus", em sua língua. E sabem, a terra que temos que de resto a possuir. Estamos trabalhando com a sociedade iraniana para traduzir a Bíblia de estudo do expositor em Farsi. Alguém precisa bradar. Irá levar 2 anos. Acredito que moveu no coração do presidente porque está pronto para enviar o avivamento. Deus está pronto para enviar o avivamento no Irã. E tem uma cidade em Cuba, vários protestantes dizendo liberdade, liberdade, liberdade. Então, eles estão clamando por liberdade. Aonde o Senhor está, ali a liberdade. E eu creio que Deus está preparando tudo para o maior mover de Deus que esse mundo ainda não viu. E eu me recuso sentar e descansar. Olha o que nós já fizemos. Não. Há muita terra para tomarmos posse. Fique de pé. Sabe o que eu quero fazer? Nós vamos começar a maratona às 5 da manhã. Eu quero que você enche essa frente. Eu quero que você venha à frente. Eu quero que todos cantemos. Nós somos capazes. Nós somos capazes. Um abraço a Manzelira Antunes. Ficou sem internet no começo, mas ainda pegou parte do programa. Deus abençoe sua vida, sua família.
nosso Deus. Vamos lá, cantem. Eu vou te dizer algo. Esta não era a mensagem que eu tinha no meu coração para pregar neste culto hoje. Mas estava sentado na minha mesa com a palavra de Deus, lendo. Eu não sentia o que eu ensinasse. Eu disse: Senhor, tens que me mostrar. Virei a página para o livro de Josué. Eu só li o versículo 1. Eu li o versículo 1. Algo no meu tocou no meu espírito. Eu disse: talvez eu pregue esta mensagem. Aí, eu olhei e li o versículo 2. Quando eu li as palavras, a terra que ainda fica esta, a presença do Senhor entrou naquele lugar. Peguei aquela caneta verde e marquei. Eu não sabia o que isso significava. 30 segundos, a Nick entrou no meu escritório e disse: nós acabamos de nos reunir com o pessoal que nós trabalhamos com satélites universais. Eles nos deram as portas, estão abertas. Ela me disse: ela está aqui. Eu comecei a chorar. Porque eu sabia que era confirmação. Aleluia. Amanhã, 5 da manhã, e terça, quinta e sexta. E eu quero que unamos nossa fé na maratona. Irão levar alguns meses para entrarmos nesses países fechados. Então, nossas finanças terão que aumentar para pagar esses países que vamos entrar. Precisamos unir nossas fés para orarmos por isso. Obreiro, traga os gasofilácios, por favor. Vamos tirar a oferta para os jovens. Eu quero que unamos as nossas fés. Creio em Deus. E nós iremos colocar essa maratona, a maratona de março, nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, o corpo de Cristo, o centro familiar de adoração, a Rede Son Life de televisão. Nós unimos a nossa força para te honrar, para te glorificar o teu nome. Senhor, nós chegamos ao fim deste culto a respeito da maratona que começará amanhã às 5 da manhã. Unimos a nossa fé. Senhor, há muito mais de 2 pessoas aqui, outras pessoas. Há mais do que 5 pessoas aqui. Unimos a nossa fé. 2 pessoas poderá destruir o inimigo, mas 10 poderão destruir muito mais. Nós oramos por esta nação. Lida com as pessoas para o que elas devem fazer. Pedimos que o Espírito Santo venha tocar em cada vida. Espírito Santo, acorde-os. Eles venham, amado, tocar cada vida, porque precisamos da tua ajuda, porque as portas estão se abrindo, Senhor, que eles possam responder, que tu venhas abençoá-los. Vem, Senhor, eu te peço a bênção de Deuteronômio. Abençoa-os para que eles possam apoiar a SBN, para que eles possam alcançar a terra que precisa ser alcançada. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Agora, nós queremos abençoar o coral da universidade. Vocês gostaram do coral? Eu gostei muito também. Nós somos uma igreja que abençoa, que oferta. Você que está nos assistindo, o número está na tela. Você pode ofertar, você pode online fazer isso. Você gostou do ministério? Eu gostei da exuberância, da alegria. Muitos deles estavam dançando, cantando. Eu gosto disto. Eu faria mais disto, mas por causa da minha coluna não dá, meu joelho não dá para eu pular. Jovens, deixa eu dizer algo para vocês. Olhem, pule, dance, louvem a Deus. Se você fizer um cheque, passa para o Centro Familiar de Adoração. Nós queremos abençoá-los, porque eles irão voltar para Cleveland, no Tennessee. Vamos aplaudi-los mais uma vez. Nós agradecemos a vocês, jovens. Vamos, venham. E aqui no Brasil são 14h01. E nós estamos encerrando a nossa live. Nós queremos agradecer as presenças de todos que passaram por aqui. Ao Márcio Schaeffer dos Santos, Deus abençoe sua vida. A Fátima Zenato, Deus abençoe. A Manzuma Felizardo de Oliveira. Ao Wesley e ao pastor Vande de Oliveira também, nosso abraço. Ao Jairo Barbosa, que nos acompanha lá de Indaiatuba, São Paulo. Deus abençoe. A menina que nos acompanha ali na Grande Florianópolis. A irmã Maria Goulart, que nos acompanha de Uruçanga, Santana. Deus abençoe a sua família. Temos também aqui a irmã Zelira Antunes, que chegou no final. Está acompanhando, e minha cunhada Eliette Plácido, que também entrou no final, está assistindo. Deus abençoe o seu domingo, a sua vida, e tenham todos um domingo cheio de graça, de bênção, e uma semana repleta de realizações, e oramos para que Deus proteja cada um de vocês. Tenham todos uma bênção especial, que todos os seus sonhos, desejos, todos aqueles que você vem pedindo a Deus se realize na semana que vem. Então, semana que vem, a partir das 11h30, estaremos de volta diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Culto Ministério para alcançar vidas e também o fortalecimento espiritual de todas as pessoas que assistem. Crescimento e fortalecimento espiritual. Até domingo que vem. Até lá, na paz do Senhor Jesus. There's no outside funding, no underwriting, no commercial support. The networks are kept on the air by your ongoing prayers and monthly donations. Thanks to you, SBN TV and Sun Life Radio are taking the message of the cross of Jesus Christ to the entire world. March Share-a-thon starts Monday, March 16th on SBN TV and Sun Life Radio. Ladies and gentlemen, this is Dr. Gabriel Swaggart, and we've got a very special, exciting offer